Olá, pessoal. Hoje eu venho trazer uma mensagem muito especial para você que é terapeuta ou que ainda não é, mas eu quero dizer para você hoje algo sobre a produção dos hormônios. Hormônios em equilíbrio, em baixa, em alta, o que aquilo pode ocasionar no seu corpo, no corpo das pessoas em geral. Pouco se fala, pouco se estuda, pouco se aplica no meio terapêutico holístico a respeito do controle hormonal, a não ser quando existe alguns medicamentos, algumas químicas, isso por conta de alguns exames médicos que detectam que determinados hormônios estão alterados. Mas eu quero trazer para você hoje que existem outras maneiras de trazer equilíbrio na produção hormonal do corpo, com a bioenergia, com alguns comandos verbais, com alguns apontamentos e descobertas investigativas que eu que eu promovi ali no método MIB, método investigativo bioemocional, justamente para ajudar o terapeuta, aquele que faz um curso como terapeuta MIB, ou até mesmo aquele terapeuta que ainda não pegou o sentido de quão grande é importante saber a respeito dos hormônios, ainda que seja numa base mínima, tá? Então, veja, uma das glândulas que é muito falada é a pineal. E se há todo um misticismo em cima da glândula pineal, mas existe uma gama gigantesca de pessoas que vão aos consultórios, aos terapeutas, dizendo que o sono é interrompido, que dorme pouco, que não consegue dormir, acorda muito de madrugada, que não consegue dormir direito, a despeito dos conflitos emocionais que trazem a alteração na produção dos hormônios em geral, eu quero trazer para vocês uma informação muito precisa, que é: os hormônios estão alterados, sim, por conta de efeitos emocionais, por conta de situações, medicamentos errados, situações em que a pessoa vive com o uso de químicas, muitas químicas pelo corpo e acaba realmente alterando. Mas, sobretudo, o que ocorre são efeitos emocionais que vão gerar uma alta ou uma baixa, ou até dentro de um padrão de normalidade é, nas pessoas. E a glândula pineal, ela é muito comentada a respeito disso, mas além do lado místico da glândula pineal, ela é responsável pelo relógio biológico, né? O relógio, o controle do sono. Então, o que é produzido ali na pineal, mas que ela sozinha também ela não produz hormônio, ela depende de outras partes, outras zonas cerebrais, como, de repente, o núcleo accumbens, a amígdala cerebral, o tegmento ventral, outras glândulas ali na região do hipotálamo, que vai favorecer tudo isso e vai ajudar ali na pineal a produzir a melatonina. A melatonina, a função dela é induzir ao sono, auxiliar no reparo do sistema nervoso, seja o nervoso central, como simpático, parasimpático, ele auxilia em tudo. E fazendo um link com outras glândulas, ela também ela tem uma certa influência nas tireoides, tá? Então, o excesso da melatonina, ela traz o quê? A fadiga, sono excessivo. Então, tem muitas pessoas que são sonolentas o dia todo, praticamente. Ela tem um excesso de melatonina. E aí se pode descobrir o porquê desse excesso, claro, mas tem como também você trazer à existência um comando através da verbalização, direcionando essa glândula para que se normalize em função da necessidade daquela pessoa. E a falta dele, que causa insônia, mau humor, aumento do apetite, alucinações, confusão mental. Então, é muito importante cuidarmos da nossa pineal. Outro
digamos assim, outro hormônio que é ali na adenohipófise que é construída, que ela, muitas vezes, ela é dividida como a hipófise lobo anterior e lobo posterior, dependendo dos estudos. Mas a adenohipófise, ali, no geral, ele se produz o somatotrófico, que promove o crescimento dos ossos longos do corpo e cartilagens, né? E quando esse somatotrófico está em excesso, provoca o gigantismo, pessoas que crescem exageradamente. E quando há falta, gera o nanismo. Por isso que muitas vezes também trabalhamos ali, falamos muito sobre a glândula pituitária. E a glândula pituitária, ela carrega alguns conflitos emocionais que vai fazer com que, principalmente no nanismo, pessoas que deixam de crescer por conta de padrões emocionais alterados lá na infância. Bom, na adenohipófise ainda teremos aí o tireoestimulante, né, que ele estimula a função da tireoide. E cada hormônio desse, ele tem um códigozinho, tá? Mas eu vou falar a nomenclatura completa. E no caso do excesso desse tireoestimulante, a pessoa tem o hipotiroidismo, ou seja, o metabolismo acelerado. E na falta tem o hipotiroidismo, ou seja, o metabolismo mais lento. E aí a pessoa fica mais cansada, ela adquire peso, fica com algumas situações até mesmo de fadiga também, tá? E ali na adenohipófise ainda tem o adrenocorticotrófico, que ele estimula a produção do cortisol. E o cortisol em excesso, vamos dizer assim, ele causa uma hipertensão, causa obesidade, diabetes, e a falta, pressão baixa, hipoglicemia, dificuldade de se manter em pé, ok? E vai vendo aí, terapeuta, como é importante você aprender um pouco mais sobre os hormônios. Ou você que aí está querendo ser um terapeuta, entrar nesse mercado de trabalho abençoado, observe bem o que eu estou falando hoje, que pode ser muito importante para você isso, tá? E ali na adenohipófise, aí nós falamos também do folículo estimulante. E ele estimula a produção do estrogênio pelos ovários e, no caso da mulher, e testosterona pelos testículos, bem como o amadurecimento dos gametas. Ou seja, o excesso, eles causam alguns, digamos assim, algumas alterações no contexto da sexualidade, que eu não vou falar agora. Mas a falta ocorre a atrofia, de repente, de um órgão sexual, por exemplo, da genitália, ou até mesmo das gônadas, tá? E ainda na adenohipófise tem o luteinizante, que ele estimula a produção dos hormônios sexuais. E no caso da falta, também pode provocar a atrofia das genitálias e das gônadas. O excesso, ele entra numa área que nós chamamos de psiquiatria, tá? A área da psiquiatria, e aí já aborda outros contextos. Mas, continuando na adenohipófise, nós vemos aí a prolactina. A prolactina, ela estimula o crescimento das glândulas mamárias e é a produção do leite. A prolactina, ela é aumentada quando há uma gestação, quando há um nascimento de uma criança, tá? Então, a prolactina aumenta para produzir o leite na mulher. E o excesso é a produção de leite sem lactação, né, que nós chamamos de ginecomastia, ok? E a falta dele, a atrofia das mamas e a baixa produção de leite na lactação. Bom, e também, depois disso, nós temos a neurohipófise, tá? Que ali nós temos o antidiurético, ou digamos, a vasopressina, que nós chamamos, e controla a eliminação de água pelos rins. Ou seja, quando a pessoa tem
uma falta de antidiurético, ADH ou a vasopressina em si, ela, quando está em excesso dessa vasopressina, ela retém muito líquido, ou seja, a pessoa adquire peso, mesmo falando assim, não como muito, mas a pessoa começa a ganhar muito peso a respeito disso, por conta do excesso desse hormônio. E a falta pode causar a poliuria, pode causar diabetes insípida, né? Ok? E aí, também nesse mesmo neurohipófise, nós temos o hormônio da ocitocina, ou da oxitocina, tá? A ocitocina em si, normalmente, ela é potencializada às vezes, num alto percentual, às vezes de 25% a 30% do que a pessoa já produz, no caso do nascimento, que é aquela sensação, aquela emoção da recompensa que faz com que haja uma contração uterina durante o parto. E a reação de proteção parental, a sensação de amor, sabe? E a falta dela, né, o excesso, e o excesso, tanto como a falta, vai entrar também numa área, até mesmo da psiquiatria também, em situações que podem gerar depressão pós-parto, tem umas outras colocações aí. Mas a ocitocina equilibrada é importante para a pessoa sentir o amor, sentir essa proteção parental, tá? Lá, e depois nós chegamos aqui na tireoide, e existe a tiroxina, que é o hormônio T4, e o tiroidonina, tá? Que é o T3, que esses dois hormônios, eles são equilibrados pelo hormônio do TSH, que é liberado lá na adenohipófise, ele libera, né? Esse hormônio é liberado lá no hipotálamo, para que haja um comando para a tireoide liberar esses dois hormônios, o T3 e o T4, para controlar a reposição da musculatura, regular o metabolismo, e também ele é fundamental para a boa capacidade de aprendizado. Então, esses dois hormônios, e o excesso também provoca lá o hipertiroidismo, o metabolismo acelerado, a agitação, a hiperatividade, o emagrecimento excessivo e rápido, olhos meio que ressaltado, esbugalhado, isso são pontos de que um excesso, tá? E a falta, o hipotiroidismo, né? O baixo metabolismo, a apatia, o bócio, o aumento do peso, e também ali na tireoide direita e esquerda, que parece uma gravatinha, ali nós temos algumas glândulas menorzinhas, pequenininha, menor que, de repente, menor que uma ervilha, tá? E elas estão atreladas ali nas costas da tireoide, que nós chamamos paratireoides, que produz ali o paratormônio. O paratormônio, em se falando também no paratormônio, existe a calcitonina também, ok? Que todos esses paratormônio e a calcitonina, eles controlam o cálcio e a retenção, a liberação de cálcio nos ossos, né? E eles liberam o controle da entrada e saída no sangue do cálcio também, tá? Disponibiliza essa parte da retirada do cálcio dos ossos no sangue. Então, o excesso vai provocar uma osteoporose, hipercalcemia, pedra nos rins, e claro que sempre tem o lado emocional também, ok? E a falta, aumento das doenças autoimunes. Então, ou seja, às vezes a pessoa diz que tem alguma enfermidade, que a imunidade muito baixa, tal, e muitas vezes ela pode ter um certo descompasso aí na paratireoide, tá? E também nós temos o timo, que é um pouco mais abaixo, mais centralizado aqui, mais meio que no centro do peito, que é o hormônio timosina. Então, ele melhora as respostas da imunidade. É uma memória mais rápida, tá? Ela melhora
a imunidade da pessoa. E quando tem falta, imunodepressão, ok? E aí depois nós seguimos para o pâncreas, se bem que alguns estudiosos dizem que o fígado também é uma glândula, a maior glândula do corpo, mas são poucos que entram nessa seara, considerando o fígado como um, uma glândula, tá? Mas vamos entrar na do pâncreas agora, que é onde nós vemos a produção da insulina e glucagon. A insulina regula a glicemia, promove a entrada de glicose nas células, né? O excesso causa diabetes tipo 2, e nós chamamos de insulino resistente. E a falta causa diabetes tipo 1, insulino dependente. Ou seja, um resiste à insulina, o outro depende da insulina. E também temos o glucagon, que produz ali no pâncreas, que eles fazem um controla o outro, vamos dizer assim, né? Quando um libera demais, o outro controla, regulando essa glicemia. Então, os dois regulam a glicemia, de alguma forma, é como se fosse uma balança, né? Tá? Então, o glucagon regula a glicemia, promove a degradação do glicogênio e aumenta a glicemia. Então, um regula, promove a entrada da glicose nas células, e o outro aumenta e promove degradação, tá? Então, havendo um excesso de glucagon, nós chamamos de hiperglicemia, e havendo uma falta, hipoglicemia. E aí, nesse contexto, nós também chegamos ovários, no caso do feminino, das mulheres em si, onde nós vemos o estrogênio e progesterona, onde nós podemos falar que o estrogênio é um hormônio sexual, basicamente feminino, que tem umas características secundárias, né? E trabalha no ciclo menstrual, tá? Ok? Regula o ciclo menstrual. Então, o excesso desse estrogênio, ele dá ganho de peso, ele facilita aí a hipertensão, a menstruação irregular, a diminuição da fertilidade, a menopausa tardia pode acontecer, a queda de cabelos, e a falta ocorre a ausência de menstruação ou um fluxo, uma regra em curto tempo, com um fluxo menor, a dificuldade de dormir, falta de apetite, relações sexuais dolorosas, aí também envolve alguns conflitos emocionais que aí já entra dentro do método MIB, na parte da medicina germânica, explicando melhor a respeito disso. E ainda nos ovários nós falamos sobre progesterona. Progesterona é o hormônio sexual feminino e ele dá a capacidade do útero manter o feto durante a gestação, né? Então, isso é muito importante, progesterona. Quando tem excesso, há digamos, um sentimento, os seios doloridos, inchados, provoca cansaço, provoca fadiga também e alteração no humor. E a falta, o descolamento da placenta e o aborto, ou seja, a falta do equilíbrio desse hormônio faz com que possa ter essa ocorrência do aborto em si. E aí, chegando nos testículos, nós falamos das gônadas ali, do testosterona, né, que no caso do homem é o hormônio sexual masculino, a característica sexual secundária masculina, e no excesso do testosterona nós temos a agressividade excessiva, temos a hipertonia muscular, né, e também a calvície muito cedo, precoce. Isso é uma das demonstrações do excesso de testosterona.
mas nem sempre, digamos assim, todo careca ele tem excesso de testosterona e o cabeludo é a falta dele, mas é uma referência também de conhecimento. E quando, né, a um grau menor, uma intensidade menor da produção de testosterona, é a perda da libido, ok? Então, e aí depois, em seguida, nós temos na adrenal, nas suprarrenais, ali na região superior dos rins, nós temos adrenalina, a noradrenalina, o hidrocortisona, a aldosterona, tudo ali na região dos rins e na adrenal, na suprarrenal, tá? Então, e na adrenal nós falamos sobre a adrenalina, ela sobe a pressão arterial e o nível de glicose. Veja, aqui também, não só lá na glucagon e insulina, nós falamos sobre liberação e controle da glicose, mas também ali na adrenal, com a produção da adrenalina excessiva, pode causar alteração também na pressão arterial e algumas coisas assim que eu vou falar agora. Então, ele sobe a pressão arterial e o nível de glicose. E aí entra aquele comportamento de luta ou fuga, ok? E o excesso da adrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumenta a glicose no sangue e dilata as pupilas. Isso também, muitas vezes, quem pratica muito esporte radical, ele fica viciado em adrenalina. E a falta dele provoca cansaço, fraqueza, sonolência, queda da pressão arterial. Veja, são hormônios que muitas vezes são produzidos em outras glândulas, mas também que elas agem no caso da fadiga, da fraqueza, do desânimo, da pressão arterial, baixa ou alta. Então, perceba que não é só apenas um hormônio que causa isso. Então, e ali, em se falando na adrenal, nós estamos falando também na cortisol, desculpe aí, mas que agora é bem de madrugada que eu estou fazendo isso, já é passado da 1h da manhã e eu já estou meio sonolento, mas vamos lá. O cortisol, ele tem um preparo para que ele é um anti-inflamatório natural e é o hormônio da vigília, o hormônio que se deixa a pessoa num estado até meio que de alerta, tá? E o excesso provoca o estresse, redução da imunidade e hipertensão. Também, olha, novamente aqui se falando hipertensão, e lá a adrenalina, aumento da pressão arterial, também mexe aqui com essa questão da pressão. E a falta, fadiga, cansaço. Então, tudo a ver. Se a pessoa tem, de repente, uma alteração de adrenalina e cortisol, ela está passando por vários problemas sanguíneos, arteriais, e assim vai. Ou seja, aqui nós temos muito outros hormônios que são de primeira ordem, de segunda, de terceira ordem, mas que trabalham em conjunto com outros hormônios, com outras glândulas em si, para trazer um bom funcionamento do corpo. Mas, e também, aqui nós falamos sobre fadiga, cansaço, falamos sobre insônia, falamos sobre perda de apetite, ganho de peso, nanismo, gigantismo, mas existem também, nesses próprios hormônios, algumas funções que traz com que a pessoa se sinta, no caso, por exemplo, da adrenalina, cada vez que a pessoa dispara um trilho de conflito e ela entra, de repente, em pânico, ansiedade, a adrenalina tem essa função de acelerar o batimento. Então, veja, existe uma funcionalidade hormonal no corpo, ou dentro do normal, ou excesso, ou a falta, todas elas trazem uma conotação, comportamental.
Mas o excesso e a falta, obviamente, são aqueles que são prejudiciais. E é importante que nós, como terapeutas, e você que está tomando uma decisão para ser um profissional terapeuta, e que, de repente, se despertou a querer conhecer um pouco mais a respeito do método MIB, método investigativo bioemocional, o qual eu já tenho formado algumas pessoas, alguns alunos que estão aí hoje como certificação MIB e que atendem espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil. Se você tem intenção hoje de ser um terapeuta, de ter uma transição de carreira, de repente você já é um profissional da área da saúde, enfermeiro, quiropraxista, de repente aplica o reiki, usa o doin, shiatsu, todas essas técnicas, ou na fisioterapia, microfisioterapia, você trabalha com essas linhas terapêuticas voltadas à saúde, é importante que você conheça um pouco mais para que você tenha muito mais resultados. Eu, no começo da minha carreira como terapeuta, eu fiz quiropraxia, tanto no método japonês como no coreano, né? Eu aprendi essas técnicas que lá atrás, alguns anos atrás, eu gostava muito de fazer, atendia, e hoje, com o conhecimento do método MIB, tudo isso hoje eu trago no meu coração, que é uma gratidão por ter aprendido, trago aqui algumas informações, né, que são registros de memórias, o qual eu utilizo vez ou outra para aplicar no método MIB, mas hoje eu sou terapeuta MIB. Hoje eu gostaria de convidar para que você também possa dizer, eu sou MIB, ok? Então, siga aí, no Instagram, Vida Plena Bioterapias, dá um clique, dá um joinha, indica para os amigos, clique no aviãozinho, manda essa aula breve aí para as outras pessoas conhecerem, porque isso é demais de importante para você, que ainda que não seja terapeuta, mas passar esse conhecimento para essas pessoas, ok? Até o próximo vídeo, eu te espero, ok?